Salve, salve, meu povo lindo! Eu sou Regiane Dias. E eu sou Daniela Salomão. E nós estamos aqui hoje no Pode Crer, um podcast voltado para terapias sistêmicas, constelação familiar, autoestima, autoconhecimento e para trazer conhecimento sobre as mais variadas possibilidades que nós temos de nos tratar, de cuidar para que a gente tenha uma vida mais leve, mais feliz. E hoje nós temos um episódio muito especial, porque nós vamos falar de biomagnetismo com uma convidada pra lá de especial, né, Regiane? Isso mesmo. A nossa convidada, gente, ela é cirurgiã dentista, pós-graduada em implantodontia, prótese, estética orofacial e biomagnetismo. Estamos aqui com a doutora Maria Letícia Gonçalves Abreu Ciscoto. Bem-vinda, doutora Letícia. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Acho isso muito importante para todas as pessoas, que elas tenham um pouco mais de conhecimento, né, que é o que nos liberta para sermos mais felizes, mais leves, como a Daniela falou. Muito obrigada. Obrigada. Vamos começar então as nossas perguntas. Como o nosso podcast é voltado para as constelações, né? Em primeiro lugar, nosso carro-chefe, eu queria que você nos falasse se você já teve experiência com constelação familiar e como foi. A primeira experiência que eu tive foi há muitos anos. Uma amiga, a Sheila, minha amiga e irmã, me levou para participar de uma constelação que seria para ela. Eu nunca tinha nem ouvido falar, deve ter o quê? Quase uns 18, uns 15 ou 18 anos já. Eu achei super interessante porque eu fiquei completamente envolvida com aquela situação que eu não entendia por que mexia tanto comigo. Eu não sabia o que era campo morfogenético, eu não sabia o que era esse contato, né, que a gente pode ter, porque as nossas células todas têm frequência, mas eu desconhecia, eu achei muito interessante ouvir aquilo tudo, até participei, fiquei muito assim incorporada com o personagem, que na época eu achei que era um personagem, mas eu sentia dentro de mim. E me marcou muito, mas eu não fiz de novo. Era até aqui no Vila da Serra, você imagina isso há anos atrás, quantos anos, e depois ficou mais comum, né? A gente tem mais profissionais que trabalham com constelação, graças a Deus, e aí eu fiz um trabalho para mim mesma, aí eu fui ser constelada. Nessa ocasião foi uma experiência muito legal, porque eu pude ler um pouco sobre Bert Hellinger, sobre o que estava acontecendo ali enquanto eu estava sendo constelada. E para mim foi uma experiência muito importante, porque eu estava vivendo uma fase da minha vida de tomada de decisões que envolvia minha família, envolvia meu trabalho, e eu não percebia a quantidade de empecilhos que existiam dentro daquilo enquanto eu não fiz a constelação. Mas o que me marcou foi porque você não precisa ficar elucubrando sobre aquilo. Você conta o que você precisa resolver, o que você vai fazer, o que você pretende, e vai acontecendo, e você vai reconhecendo as suas dificuldades, o que você precisa resolver ao longo do processo. Eu acho que isso dá muita liberdade para o cliente, para ele não se sentir, ele não tem que compartilhar nada da intimidade dele, e ele é tratado, né? E toda a sua constelação, né? As pessoas que estão envolvidas ali, sem que isso cause danos a ninguém, e a tomada de consciência ela é única, né? Isso me levou a fazer outras constelações e levar a minha família a constelar, até que eu conheci depois a Regiane como consteladora também, que já constelei com ela, que é maravilhoso, e recomendo para todo mundo. Bacana.
E você como cirurgiã dentista, né? De onde que surgiu esse desejo, né, de buscar trabalhar com terapia integrativa, né, de buscar aí esse biomagnetismo, né, assim, qual que é o link disso aí na sua vida? Como é que o biomagnetismo te encontrou? Como é que você encontrou o biomagnetismo? Eu adoro a minha profissão de ser dentista. Eu amo odontologia. E eu sempre questionei muito os trabalhos que eram feitos. Eu já tenho 45 anos de formado em odontologia, então eu já passei por uns 10 cursos de odontologia diferentes, né? Porque para mim, isso é só um nome, é uma busca da saúde. A saúde, ela não é uma boca. Ela é um sistema. A saúde não é uma parte do seu corpo. Ela não pode ser. Segmentar a saúde é manter doença. E para mim isso sempre foi um ponto de questionamento da minha própria profissão. É tanto que eu tenho outras especialidades, busquei outras formas de atender. Vou dar um exemplo. Quando eu comecei a fazer pós-graduação de prótese, eu era a única mulher. Não existia essa profusão, né? A gente tinha aula todo dia, era outro sistema. E eu fazia manutenção, como eu fazia a cirurgia dos meus casos e a prótese, eu tinha que dar manutenção daquele trabalho, ensinar o meu cliente o que significava manutenção tanto dos pós-operatórios quanto das próteses instaladas. E eu já ouvi algumas vezes que mulher servia mesmo era para limpar. Quer dizer, fazer profilaxia era coisa de menor valor. Hoje não, né? Também, né? Quase 50 anos depois, né? E depois que eu pratiquei esses anos todos de odontologia, mais ainda eu comecei a questionar por quê? Por que a gente perde osso? Por que tem perda óssea? Será que Deus um dia fala assim, essa aqui vai ter perda óssea, essa aqui vai ter o bom colesterol e o mau colesterol? Deus é assim? Eu acredito em Deus, né? Sempre. E comecei a questionar, e quando eu resolvi, um amigo, colega também protesista, me convidou para fazer o pós-graduação em harmonização facial, achei que eu tinha enlouquecido de vez, porque eu falei, eu não vou mexer com isso não, que eu já faço coisa demais, mas ele me convenceu de fazer, e ele é uma pessoa também que questiona esse lado. E um dia, numa das aulas do curso, ele levou uns ímãs e falou um pouco sobre biomagnetismo. Eu fiquei encantado com aquilo, porque eu falei, gente, qual que era o diferencial? Uma coisa é você tratar a sequela, o sintoma. Outra coisa é você investigar a causa. Esse é o grande salto, né? É tanto que adoro a harmonização facial, acho válido, todo mundo deve buscar estar sempre melhor, mas você não pode simplesmente fazer harmonização facial para quem está em desequilíbrio metabólico, pode? Na minha cabeça, não. Mas a gente estava falando um pouquinho antes aqui, né? Às vezes o mais importante é a aparência. Mas a gente está vendo que acontecem sequelas, né? E nessa época, quando o Ronaldo, que ele chama, ele mostrou, fez o que a gente chama de rastreio fez um rastreio para eu ver o que era, ele falou, olha, não tem muito curso disso aqui não, mas esse cara vem pro Brasil na data tal, você procura fulana de tal, que é a Dulce, e eu encantei com aquilo e falei, vou fazer esse curso. Que a gente não sabe mais se a gente trabalha ou se paga para fazer curso, né? Nossa, cara. Não era barato, eu lembro que assim, nossa, eu tinha que ficar sem trabalhar ainda por cima, assim, tipo uns 10 dias. Quer dizer, além do custo, tinha não trabalhar e tal. Aí eu resolvi fazer. E aí quem veio pro Brasil foi o Ailson Fábio
e eu fiz o curso de biomagnetismo dele com a liberação emocional magnética. Aí acabei de ser conquistada, né? Porque eu acho ele um excelente profissional, ele é médico e ele trabalha com biomagnetismo, ele tem cursos e comecei a praticar. Para a gente obter lá um certificado, ele pedia para a gente fazer pelo menos 50 a 100 atendimentos. Nossa, naquele princípio era dificílimo, porque já é demorado, né, Rejane? Uhum. Eu já atendi Rejane. Agora, você atender 100 pessoas pro bono, você tem que tirar muitas horas, né? Mas foi um divisor de águas, porque você também pega know-how, né? Você tem que ter a prática. E tem que trabalhar com uma outra ciência que a gente não está acostumada, que é a cinesiologia. A cinesiologia é uma ciência da fisioterapia e a gente tem que ter uma resposta do corpo, que é sim ou não. E você pode obter essa resposta de várias formas. De Dort, que foi descrito na literatura também há mais de 50 anos atrás, que é trabalhar com os dedos, né? A gente usando Theta Healing. Ou trabalhar com as mãos, mas na verdade nós estamos usando um fenômeno único, que é o encurtamento do hemicorpo do lado direito. Só que você tem que, princípio... pela perna, o braço, você levanta assim, né? Mas acontece que até você ver, você fica na dúvida. Então eu achei que o Fábio foi muito feliz quando ele pediu isso, porque você pega uma mão que você não precisa mais olhar, você sente. Agora tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar, pegar na massa. Aí eu fiquei alguns anos trabalhando com a técnica dele e quando surgiu a bioenergética através do Dr. Rolando Dias, que é um mexicano, todos eles são egressos da técnica do Dr. Isaac Góes, que também é mexicano, e o Rolando trabalha com uma técnica chamada bioenergética associada ao biomagnetismo. Então ele trabalha com comandos de voz sobre as células, falando com as mitocôndrias. Olha que interessante. Aí eu fui fazer o curso dele, outro investimento, né? E aí eu acabei de encantar, porque o Rolando, ele tem uma personalidade assim forte, mas o Rolando ele é muito intuitivo, muito parecido com as coisas da constelação, onde você deixa fluir. E ele trouxe, não que ele não estude, ele tem evidência científica e tal, mas ele traz assim uma visão bastante amplificada, onde que você tem que ficar bem fora da caixinha para você aprender a fazer bioenergética. Bom, fiz aí os cursos dele e tal, e faço ainda. Ontem mesmo teve aula dele. Mas acontece que as pessoas cobram também da onde que a gente tirou isso, né? Aí eu contar essa história pode parecer assim, que eu sou uma visionária, que eu inventei fazer isso. Não é. Aí surgiram outros cursos vinculados às universidades. E o que eu fiz, que eu resolvi fazer, porque traz realmente um certificado vinculado a uma instituição educacional, nem por causa do meu cliente, porque o cliente que procura um profissional de biomagnetismo, ele sabe que ele está procurando uma terapia alternativa, né? Senão, médico ele já procurou. Sim. Psicólogo ele já procurou. Os meios tradicionais, Os meios tradicionais eles já procuraram. Mas, às vezes a família questiona e tudo, então eu falo, olha, tem isso tudo aqui, tem um diploma por detrás disso, um curso de 2 anos. Onde a gente, para poder obter o título, tem que escrever um artigo que passa por uma banca examinadora e é publicado em revista científica. E cada vez mais vai ser assim. Então, o Instituto Par Magnético, através da Adriane Via Piana, trouxe
não que os outros ficassem para trás, cada um tem o seu formato de trabalho, igual a gente, né? Que você faz constelação de um jeito, você deve fazer de outro. Eu tenho minha maneira de atender, mas o Instituto Par Magnético, ele trouxe assim uma estrutura para o curso. Então você estuda anatomia biomagnética, você estuda um pouco da fisiologia dos pontos, um pouco não, muito. Você treina a impactação, que a gente chama dos ímãs, em pontos adequados, um pouco mais para ali, um pouco mais para aqui. Por que o meu deu certo e o outro não deu? Porque você não sabe fazer um rastreio fino, o outro sabe. E com isso, cada vez mais o curso ficou mais denso, mas muito mais embasado cientificamente. E quando você traz uma abordagem acadêmica também, você gera uma credibilidade maior. Isso, você falou muito bem. Era isso que eu achei isso importante, porque eu achei que eu fosse atender uma ou outra pessoa. E atender, assim, gente da minha família ou alguém que me precisasse, porque o Dr. Isaac Góes falava que toda família deveria ter um biomagnetista. Eu continuo achando isso, porque salva vidas. Salva vidas. Exclui a medicina absolutamente. Nenhuma terapia é excludente de outro profissional. Sim. É complementar, né? Então, quando eu comecei a atender mais pessoas, eu achei que precisava de ter essa credibilidade que você citou aí. E o IPM, realmente, eu recomendo quem quer fazer um curso mais denso, mais estruturado e tudo, sem dúvida, é do Instituto Par Magnético. E só uma curiosidade, né? A Dalzi é a nossa próxima convidada. Ela vai estar aqui conosco no nosso próximo episódio. Então a gente já convida vocês aqui a ficarem ligados, né? Para também assistirem. A Dalzi é uma pessoa maravilhosa e entende de biomagnetismo. Sim. Muito bom. Doutora Letícia, agora eu queria que você explicasse para o nosso público, de forma simples, assim, para leigo, o que é o biomagnetismo. A base do biomagnetismo é investigar a causa e não tratar apenas os sintomas. Tem jeito de tratar o sintoma numa urgência. Mas de doenças físicas? Sim. Né? Investigar qualquer doença física, qualquer doença emocional. É duro falar isso, né? Mas é verdade. Porque doenças são apenas rótulos. É um desequilíbrio do orgânico, metabólico do corpo. Do ser como integral, um todo, né? Essas divisões que existem, pra gente estudar, porque é muito complexo, e porque eu acho que é importante que existam profissionais que se aprofundem nas suas áreas, porque tudo a gente não consegue saber. Mas na realidade, o que a gente faz é um rastreamento através daquela cinesiologia que eu citei, que pode ser através dos pés. Eu gosto de trabalhar nos pés, primeiro que o paciente fica deitado, e eu não é invasivo, não é um procedimento invasivo. Então eu trabalho com ímãs, que são pares magnéticos, né? Eles têm duas cores, porque um lado é positivo, o outro é negativo, um é ácido, o outro é básico. Por quê? Porque quando há um desequilíbrio desses que a gente citou, o que a gente tem simplesmente é excesso de carga positiva ou negativa em algum ponto ou em alguma micro-região. Uma vez que você estabelece aonde está o excesso de carga, você rastreia pelo polo, por esse lado preto, você rastreia e impacta aquele ponto, que existem pontos pré-determinados, mas que já foram descritos e que estão numa literatura já comprovados. Vou dar um exemplo. O par para tratar a dengue, básico, hipófise e bexiga. Quando você impacta o par, você gera
uma neutralidade de cargas do pH daquela região. O que a gente faz é equilibrar pH. Imã não faz milagre, mãozinha de ninguém, não é nada disso. É pura bioquímica. Que interessante. Uma vez que você equilibra os pontos, o próprio corpo reage e volta à sua condição que a gente chama de NEM, que é o nível energético normal. Tanto é que nem sempre você tira uma dor num dia, porque precisa de alguns mecanismos internos do corpo para poder restabelecer o nível energético normal. Mas para você fazer o rastreio, você vai fazendo perguntas para o corpo? Ou não? Como que é o processo de rastreio? A gente inicia o paciente deitado na maca, com o pé para fora, para a gente usar aquele critério de sim ou não, que é dado pelo encurtamento do corpo do lado direito. O rastreio é porque eu preciso de ter certeza onde que eu vou impactar o ímã. Onde que eu vou pôr no corpo. Se é aqui, se é um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Então, esse rastreio serve para eu encontrar o ponto que tem mais cargas positivas e depois igualar colocando o ponto que tem cargas negativas. A gente faz uma calibração, eu particularmente faço uma calibração inicial que é por bioenergética. Essa calibração a gente faz uma regulação do sistema da pessoa. Essa regulação ela inclui alguns neurotransmissores, hormônios, enfim, a gente tem como calibrar isso através de comando. A pessoa fica preparada para receber o rastreio porque você já tirou o que eram camadas que impediam que eu encontrasse os pontos em desequilíbrio. E esse comando é verbal? Verbal. Uhum. Dá um exemplo do comando. Ativando e potencializando a molécula de DMT, que é dimetiltriptofano. Você precisa de ativar essa molécula, a maioria de nós não tem. Ou então, às vezes, eu preciso de uma molécula, de um holograma. O que é um holograma? Uma veste de roupas, como se eu estivesse vestindo uma rede, com vários ímãs colados nas posições XPTO. Esse holograma ele vai permanecer por alguns dias, semanas, depois ele cai, que a gente chama, ele para de ter o efeito. Mas às vezes você precisa de um holograma desse para reequilibrar as suas energias, porque o seu corpo está tão desenergizado que nem ele consegue, mesmo você reequilibrando os polos, ele não atinge o nível energético normal. Então é aquela pessoa assim que está trabalhando no limite. Tanto é que depois eu passei a estudar outra área que é a de suplementação. Então, na medicina tradicional, uma pessoa que está com TSH da tireoide de 4, o médico ainda acha que tá bom. Para mim está com hipotiroidismo. Já foi detectado no biomagnetismo. Eu vou pôr lá o par da tireoide para reequilibrar a tireoide. Mas às vezes tem a carência do T3 e ela não quer tomar. Por qualquer motivo, eu vou inserir o triiodotiroxina. Não vai ter a vida de umas gotas que você pinga sublingual. Porque qualquer susto que você toma desequilibra o seu campo energético. E a gente ainda não sabe trabalhar, restaurar esse equilíbrio. O próprio equilíbrio, né? Então você fala assim, eu vou me manter calma, né? Às vezes até tem uma aparência de calma, né? Mas a ansiedade tá lá dentro. Você tem que lidar, às vezes, com colegas de trabalho que você não tá muito satisfeito, mas não pode externar, ou com o chefe, ou com a insatisfação do trabalho em si, ou no casamento, ou com filhos, ou com a situação financeira. E o biomagnetismo traz consigo essa capacidade de reequilibrar
essas áreas de forma a própria pessoa poder resolver a sua vida de forma, como você disse no início, mais leve e consciente. Mas ela tem, por exemplo, quando você identifica aonde está o desequilíbrio, você fala para o seu cliente onde está esse ponto e associa com algo que ele possa estar vivendo ou não? Você simplesmente trata por exemplo, indica uma suplementação ou não e libera o cliente. Como que é? Eu sou muito conversadinha, vocês estão vendo, né? Eu acho que a pessoa tem o direito de saber. Até onde é possível, eu procuro... outra coisa que eu acho importante, e a sua pergunta é muito importante, é porque a pessoa chegava para mim com uma lista de problemas. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aproveitar essa sessão para resolver a minha vida. Isso não existe. Eu não faço mais isso. Você tem que escolher um conflito e tratar aquele conflito. Porque o corpo já vai me direcionar para o que pode tirar a vida dele. Você pode falar assim, eu quero tratar o meu casamento. Mas você está com câncer, então ele não vai tratar o seu casamento agora. Anterior, né? Ele vai ter que dar uma reequilibrada aí para você poder ficar viva. Talvez até você teve câncer porque o seu casamento era ruim, sei lá. Mas você vai ter que se reequilibrar primeiro para você dar conta de lidar com isso, para você até poder sair lá na frente. Então, desculpa, quando a pessoa define o conflito, mas eu posso associar isso com isso, ele mesmo associa. Eu já percebi isso, mas com o tempo, né? Eu tenho uma dor aqui, mas o que mais? Aí vem assim, minha alimentação é assim, assim, assim. Eu fico sempre contrariada a isso, assim. Ou eu bebo todo dia, ou bebo todo final de semana. Né? Eu uso hormônios não bioidênticos. Eu uso, sei lá, alguma outra substância. Aí, se uma coisa estiver ligada à outra, a gente transforma isso em um conflito único. Aí vai tratar o conflito único, eu posso definir quantas sessões. Doutora Letícia, eu lembro quando você fez o meu rastreio, né? Você detectou uma doença que ia surgir daqui 20 anos. Eu até nem falei isso aqui, eu até penso em falar, porque fica parecendo que é coisa de mãe de Ná. Não é. Dentro do sistema do par biomagnético, a gente consegue ver o distúrbio inicial, que pode acontecer daqui a 20, 30 anos, inclusive um câncer. Para nós, não se chama câncer, chama fenômeno tumoral. Então ele tem uma série de gradações. Acontece que na medicina alopática convencional, vamos chamar assim, ele só consegue ver depois que tem um sintoma muito claro dentro de um protocolo pré-estabelecido. A maioria não cura. E para chegar nesse ponto, passou-se por várias etapas, né? A maioria não cura porque você perdeu aquele tempo de intervir, onde o seu organismo conseguiria, com um pouco de ajuda daqui e dali, resolver. Então, aí começa a extirpação de órgãos, né? Só não vi ainda tirar a cabeça e o coração. Mas assim, cisto na mama, tira a mama. No útero, tira o útero. Na vesícula, tira a vesícula. Já existem questões aí a serem levantadas. Eu já tive experiência de paciente que eu rastreei nódulo em mama e que o médico foi procurar para fazer a cirurgia e não encontrou mais. Agora, é muito difícil, né, a pessoa ter esse diagnóstico e esperar o tempo do biomagnetismo. Mas eu coloco isso para ele como uma escolha pessoal. E quando você propõe isso, aliás, olha, obviamente, né, antes de fazer uma cirurgia, mas, por exemplo, ele sempre trata o biomagnetismo em paralelo com o tratamento da medicina convencional. Quando é cirúrgico, não, né? Mas quando são coisas mais radicais, eu peço que espere. Em qualquer circunstância. Entendi. É difícil. Eu já passei por um período que eu via e não falava.
Até acontecer com uma amiga minha que eu já sabia que tinha mais de um fenômeno tumoral em outros lugares, foi removido um, ficaram todos muito felizes. Quando chegou a biópsia, um mês depois, ficou comprovado que estava em todos os outros locais, aí eles extirparam a mama. Que eu também não acho que precisava, mas o que eu acho não interessa. Eu acho não existe. Acho que a pessoa tem que definir por si própria. Sim. Porque quando ela obtém um diagnóstico desse, o ser humano, a nossa sociedade vê a doença como uma coisa que tirou, acabou. Isso tem que sair da gente. Porque se eu fiz uma cirurgia de levantamento de seio maxilar, eu opero onde eu enxergo, pela microscopia óptica. Ainda que eu pusesse, igual tem endodontia, para fazer com microscopia eletrônica, eu não estou vendo o metabolismo, estou? Não. Eu posso ver célula, mas metabolismo não. Mas a pessoa acha que se ela correr ali no hospital e tirar aquilo que está com aquele rótulo... Mas você já viu, tiro de mama aparece na coluna. Quem era o primeiro? Quem vai falar isso? Não tô tirando o mérito, né, do oncologista que estuda aquilo. O que eu acredito é que a gente tem que sair da caixinha. É mais profundo, né? É mais profundo do que isso. Investigar por bioenergética, investigar por biomagnetismo, eu acho fundamental. Chegamos lá, por exemplo, por que eu estou tendo... Não vamos falar só de uma doença mais chamada grave, né? Vamos falar daquela pessoa que tem refluxo e dor no estômago direto. E uma insatisfação, né, que nunca a gente comenta. A gente vai lá e fala, eu tô com essa dor, já tem tanto tempo, não posso comer isso, não posso comer aquilo, durmo, não é assim? Uhum. Mas não conta lá atrás, né, o que aconteceu. Aí vamos supor que isso foi um contrato de lealdade que a gente chama no biomagnetismo, que a gente precisa desfazer. Pode ser geracional, quer dizer, desta geração ou com gerações passadas e tal. Se a pessoa tem dificuldade de ver isso, eu acho a constelação fundamental. Porque a representação impacta dela, né, positivamente a pessoa. Ela vê gestual que não é daquela pessoa que nunca viu ela e que está fazendo aquilo ali. Agora, a mudança, quem faz é só o indivíduo. Sim, verdade. Só o indivíduo. Só se ele quiser. E assim são. Se você encontra um fenômeno tumoral que a pessoa nunca soube que existia, é mais fácil de tratar. Porque aí eu vou fazer o que eu acho que eu preciso fazer. Os meus clientes mais antigos não são bobos, voltam uma vez por ano, né? E quer saber. Porque ninguém pode falar que nunca vai ter. Você não sabe o que você... A gente hoje é submetido a metais pesados. Sim. A gente é submetido a panela de teflon, panela de alumínio, que a gente sabe que já deveria ter sido extirpada, né? A gente tem água com flúor, né? Que é um absurdo. Cloro, né? Quando a pessoa, um frio desse, aí você toma banho, faz aquele vapor, você está aspirando cloro. O que o cloro faz? Compete com o iodo da sua tireoide. Nós temos um índice de hipotireoidismo altíssimo mundial. Nós temos um índice altíssimo de crianças com diabetes, porque hoje as mães compram o suco de caixinha e mandam para a escola todos os dias. Quer dizer, ela alimenta a pancreatite primeiro e para depois uma doença hepática. Chega em casa e ainda toma mais um pouquinho de suco, porque o menino não sabe nem beber água mais. Muitos substituem, né, água pelo suco. Porque é mais prático, inclusive, você colocar ali dentro. Mas ali, o que tem ali dentro? Absurdos de açúcar, corante, conservante, e a gente dá pro filho da gente. Então, você vai tratar com o biomagnetismo? Sim. Vai reequilibrar? Vai. Mas a hora que você mandar aquilo para dentro, vai dar problema de novo. E isso é muito interessante, né? Porque a medicina tradicional, ela é maravilhosa
mas ela trata a consequência, né? Sintomas. O sintoma. E quando você, né, tira um tumor, você pensa que você está curado, né? E isso é muito interessante porque a cura, é o que você falou, a cura é do indivíduo. Tirar um tumor não significa estar curado. Significa um aviso, não é? É, porque o que gerou o tumor continua lá, atuando, né? Muitas vezes, seja no aspecto mais físico, né? Como você disse, o chumbo e outras coisas, ou de um aspecto emocional comportamental. Perdão, exato. E as pessoas não buscam, peraí, mas de onde que veio isso? Elas querem ficar livre daquele problema, né, que considera um problema, não vê como um grande professor, né, que vai te impulsionar buscas, né, e aí depois as coisas continuam, saem desse momento de vida e depois voltam continuando a fazer as mesmas coisas, né, então... Eu não sou muito boa, assim, para falar de filósofos, eu não sou muito... Mas, se não me engano, Hipócrates perguntou há não sei quantos séculos, né? Você está disposto a abandonar o que causou a doença para ser curado? Exato. Essa pergunta, ela é muito atual, não é? E a gente vê muito isso na constelação, porque às vezes a pessoa vai, ela vê o que precisa ser mudado e fala, a constelação não fez efeito para mim. Mas a constelação, ela não muda ninguém, ela te mostra, né? Mas ela vai no psicólogo 50 vezes, não mudou nada, mas ela continua tendo aonde se vitimizar. É porque ela não quer sair daquilo ali. Isso... Ela tem gente que faz terapia por 10, 20, 30. Eu fiz muita terapia. A pessoa tá A gente não acostumada tem com a dor, noção. né? Ela tem mais tempo carregando aquela mochilinha com aquela dor do que sem, então ela prefere manter. Mudar é difícil, né, Regiane? O ser humano tem dificuldade, por isso que eu falei, sair da caixinha é complicado, né? Como que meu avô comia não sei o que e eu não posso? Seu avô não comia, não, isso não. Não tinha. Não tinha conservante. Seu avô comia banha. Não tinha agrotóxico. Você come óleo. Eu não, mas a maioria das pessoas come óleo de soja, derivado do petróleo. A maioria leva os filhos pro McDonald's comer plástico. Exatamente. Quer dizer, você vai fazer constelação, vai fazer biomagnetismo. E assim, se você não toma consciência da evolução de cada etapa, né? Tanto da medicina tradicional, medicina integrativa, a psicologia, a constelação, o biomagnetismo, enfim, o que a gente tem de recursos, né? Demonstra que a gente precisa caminhar para frente. Sim. Agora sim. Aproveitando o que teve antes para poder andar para frente, né? Exato. E aí você já entrou um pouco nessa relação, né, do biomagnetismo com a constelação. Fala um pouquinho mais pra gente, assim, dessa relação. É como eu falei, eu vejo a constelação, ela favorece ao paciente enxergar a si próprio de maneira mais concreta. Porque ela trabalha no mesmo campo que eu trabalho. A gente fala que a gente está trabalhando, porque cada célula tem pelo menos 70 milivolts de potência. Aquele campo morfogenético trabalha com isso também. Exatamente. Sabe, a gente traz as nossas lembranças. Não precisa de misturar religião com nada disso, não tem nada a ver com religião. Quando você disca para o seu parente que está lá no Japão, você tem certeza que ele vai atender. Você está vendo a ligação andar? Não, mas você tem certeza que ele vai atender. Você põe o dedo no interruptor e não fica pensando, nossa, Thomas Edison que inventou o bulbo. Não, você já espera que a luz acenda. Eu vejo a constelação como parte disso, como eu estava falando. Liberar contrato de lealdade na cabeça da pessoa sozinha é complexo. Mas se ela visualiza e ela tem condições de ver que ela está bloqueando a vida energética dela, financeira, amorosa, enfim, todos os níveis de vida que a gente tem, eu acho que ela consegue dar o primeiro passo, o segundo melhor. Bacana.
eu acho que é um complemento, entende? Por isso que são complementares. Sim. Agora, a pessoa precisa ter saúde, né? Precisa de, às vezes, se liberar de emoções. Hoje a gente tem mais uma ferramenta que a gente trabalha no biomagnetismo. O nome não é bonito, não, mas a gente sabe que infringindo as leis universais, a gente tem menos condições de buscar a saúde, no seu sentido mais amplo da palavra, né? Então a gente trabalha com defeitos de caráter, que são defeitos não da personalidade, a pessoa, que são os pecados capitais, né? O que são os pecados? Não é pecado, é porque é o nome que foi dado pela religião católica, né? Mas que a gente conhece, né? A luxúria, a ira, a soberba, preguiça, a gula. Às vezes a pessoa precisa de, através dessas técnicas, se libertar para aquele conflito, porque assim, você vai ter aquele defeito de caráter para aquele conflito que você trouxe. Se você trouxer outro conflito, vai ser outro, porque ninguém aqui é perfeito. Uhum. Aí você vai para uma constelação trabalhar aquilo, você vai ter mais resultados. Uhum. Doutora Letícia, conta pra gente assim, um caso que você tratou de sucesso, assim, que te impressionou. Um foi esse dessa minha amiga que é dentista, que eu mesma, eu desconfiei de mim, né? Quando eu não tive coragem de falar que eu tinha achado outros nódulos. E depois ficou comprovado. Mas um caso que eu acho assim sensacional é a pessoa que tratou durante anos de fibromialgia e já estava acostumada a sentir dor. Foi feito o tratamento dela e eu fiquei muito emocionada que ela ligou para mim e falou assim, hoje é o primeiro dia de não sei quantos anos que eu não sinto dor. Que bacana. Isso é maravilhoso, né? Eu tenho um caso que eu te encaminhei, que é uma aluna minha aqui de Miami, ela assim, o médico falou, se continuar assim, a gente vai ter que começar com hemodiálise. E ela, graças a Deus, não tem mais nada. Mais nada. E o diagnóstico dela era bem sério, né? Ela tinha toda a documentação. Ele falou que não tinha mais jeito, né? Agora, ela teve muita persistência. Eu tratei dessa moça que a Regiane está falando 1 ano. E esse tratamento, ele pode ser feito online ou só presencial? Não. Pode ser feito à distância ou online. Você vai fazer a conexão. Você tem uma antena, né? E você, que é uma pessoa que representa a outra. E algumas pessoas trabalham também com mesas magnéticas. Essa antena é igual na constelação que você coloca um representante, né? Pra pessoa. Isso. Exatamente. A mesma coisa. Que bacana. Não sabia disso. Muito legal. Dá tempo de mais uma pergunta? A gente queria saber do seu artigo de conclusão de curso. O artigo foi sobre as infecções do trato urinário por Escherichia coli, tratamento com biomagnetismo medicinal. Foi muito legal, deu um trabalho danado, mas a gente conseguiu concluir, eu e a Selva, minha colega de pós-graduação, e conseguimos que ele fosse publicado numa revista científica, que eu acho que isso tem... Muitos outros artigos foram publicados e isso tem sido muito importante para que o biomagnetismo seja visto como ciência. Para que ele venha para ficar, né? Eu acho que é assim. Eu brinco com meus pacientes. É igual o Uber, né? Os donos dos táxis achavam que nunca mais que um dia ia acabar, né? É mais fácil acabar com o táxi, não é? Eu acho que nunca vai acabar o biomagnetismo, só vai crescer. Se Deus quiser. Assim como as outras terapias, e a constelação, e... Como foi com a acupuntura, vocês lembram? Foi uma briga também. Tudo que é disruptivo, que é novo, né? Encontra muita resistência. E quem tá ali há muitos anos naquela posição tem medo de perder o lugar. Eu acho que todo conflito tem muito a ver com medo, né? E desnecessário, sendo que tudo pode conviver e tudo se soma, né, para o bem-estar, né? Sem dúvida. Cada tratamento é
é num nível, né, que você atua. Então, né, acho que essa mudança de consciência é muito soma, importante. Né, que a Dani tá falando, eu vejo hoje assim, como é que tem mudado, porque tem a briga da psicologia com a constelação. E eu acho tão sensacional quando os psicólogos mandam os pacientes dele para a constelação. E aí eu faço o diagnóstico e devolvo para poder facilitar lá. É sensacional. Não precisa de briga, né? Exato. Uma coisa só uma outra. Complementa. É igual o médico que não tá rastreando. Manda Poderia. Eu não vou fazer exame de imagem, não vou medicar coisa que está fora da minha. Sim, do meu quadrado, né? Exato. Mas ganharia muito tempo se eu ouvisse um pouco os biomagnetistas, né? Sim. Porque eu concordo com você que é uma posição confortável, mas ela é muito financeira, né? Muito mercantilista. Sim. As pessoas têm muito medo de perder, sei lá, as condições facilitadas de vida que obtiveram, né? Você já pensou se a gente consegue diminuir a doença? Quantidade de farmácia que a gente podia dispensar? Laboratórios, né, e etc. E realmente... Será que a gente precisa tanto de todos aqueles exames? Aquelas máquinas são tão importantes? Ou a gente pede o exame para poder pagar aquela máquina de milhões que não atende direito? É sensacional. Sim, e eu acho que trazer essa consciência para as pessoas de que existem outros caminhos complementares, né, que vai trazer qualidade de vida, que vai trazer inclusive uma outra visão sobre a própria vida, né? Porque, peraí, onde é que tá? O que vem antes, né, desse sintoma, né? Porque muitas pessoas, exatamente, o sintoma é igual a febre. Você trata a febre, mas você não tratou o problema, né? O problema ele tá anterior à febre. Os médicos integratistas colocam médicos mesmo, eu cito porque o médico é, na nossa sociedade, o mais respeitado, né? Deveria ser, né? Alguns que estão nessa linha, né? Eles falam assim, se você quer tratar o número que está no exame ou o paciente. Porque aquilo ali, o valor de referência que está ali no seu exame é estatístico, você sabia? Não é um valor de saúde. Não quer dizer que ali está marcado que aquilo ali é saúde. Até porque, com um pouquinho de raciocínio, um valor de referência que varia de 0 a 300, tá meio grande a janela, não tá não? Sim. Quer dizer que se tiver 2 tá bom e 280 também tá bom? A janela é muito grande. Não existe isso, ele mistura gente doente com gente sã. Então, valor de referência não é indicador de saúde. Mas pergunta para quem ele pega o exame. Olha e fala, meus exames estão ótimos. Só não sinto bem, mas meus exames estão ótimos. Letícia, que maravilha esse bate-papo. Quanta Eu coisa, quanto conhecimento. Nossa, não dá nem vontade de parar, né? Exatamente. E assim, eu mesmo não conhecia muito, né, sobre o biomagnetismo, mas já tô apaixonada, querendo saber mais. Eu já sou freguesa de carteirinha. Eu e minha filha, né, doutora? Olha, a gente quer agradecer muito sua presença, foi muito legal, né, de repente até trazê-la novamente pra gente conversar mais sobre isso. Contar mais casos, o pessoal adora contação de casos. Porque os casos concretos, né, dá exatamente aquela ideia, né, de que funciona, de que gera resultado e gerar essa confiabilidade, né, nessas terapias. A gente tem muito caso, assim, pra contar. Quem sabe a gente conta mais depois. Mas eu é que agradeço e acho que na constelação é da mesma forma. As pessoas precisam de procurar uma forma de encontrar consigo mesmas. Exato. Porque isso vai de encontro à saúde, ao sucesso. Exato. À paz de espírito, não é? E ter saúde, né? É muito bom estar. Eu tenho um professor que chama Ricardo Junqueira, que eu respeito como uma das maiores autoridades em metabolismo do Brasil, que ele fala que se você quiser presentear um amigo ou uma pessoa da sua família, cuide da sua saúde.
Exato. Interessante. Não é? Verdade. Pensa nisso. Você poder ficar velho sem ter que ter alguém cuidando de você. Você ter a sua própria vida, você viaja para onde você quiser, carrega a sua própria mala. Sim. E um dia nós vamos embora mesmo, que é o curso normal da vida, né? Exato. Mas a qualidade dessa vida é muito diferente quando a gente cuida da própria saúde. E isso é autorresponsabilidade, né? Você saber que isso é seu, importantíssimo. não é o outro que tem que cuidar e que você tem que construir esse caminho, né? Não é chegar na idade, tá, hora que aconteceu comigo. Não, isso é fruto, envelhecer bem é fruto de uma construção, de uma consciência ampliada. Mas a indústria farmacêutica nos prejudicou na medida que ele te promete que com um comprimido você resolve tudo. Desde a sua tristeza, que você às vezes até precisa sentir, até os seus sintomas, para que você vai entrar em contato consigo mesmo? Verdade. Então o nosso papel é mais importante do que parece, né? Sim. Porque alguém tem que levantar e falar um pouco sobre isso. E essas são vocês estão de parabéns. Obrigada. E doutora Letícia, a gente quer que você deixe seu contato para as pessoas que quiserem passar por uma sessão de biomagnetismo. Pode ser o celular. Pode O ser celular você da tem, Silvana. Se você também tiver Instagram, algum, né, deixar... O meu Instagram de biomagnetismo não está separado do de odontologia, então problema. Ele não é muito bom não, mas é @doutora Maria Letícia Ciscoto. E o telefone é 31993045868. Repete Ciscoto pra gente. com 2 T's. Ciscoto com 2 T's. Repete pra gente o número, por favor. 31991817612. Gente, eu super recomendo, viu? Porque já salvou a vida de várias amigas minhas. Da Dani, da Ronilda, da Rosália. Muita gente sua fã. A Rosália é um caso também que ela foi ela é muito dedicada. Foi um trabalho interessante porque ela não tinha uma queixa física. Ela tinha uma queixa emocional. E ela achou que não fosse conseguir, né? E eu fico muito feliz que ela conseguiu. Até hoje ela se trabalha para ela poder se segurar, que ela nem mora no Brasil, né? Para ela conseguir ir sozinha, viajar, trabalhar, se sustentar. Aí, a saúde. Saúde, verdade. O maior presente que a gente tem, né? Verdade. Tem que manter. Muito bom. Muito obrigada. Gratidão. Gratidão. Gratidão.